Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Me chamo Thaís Martins e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, segunda carta, né, de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 2. Amém? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para que para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo falando a Timóteo. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, e de amor e de moderação. Só até aí. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao teu nome pela tua palavra, que tu se revele diante de nós, que tu se manifeste, que tu fique à vontade, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O Senhor me levou a me debruçar nessa palavra a respeito dessa saudação que Paulo faz, né, a Timóteo, quando ele escreve essa carta. O primeiro assunto que é tratado, né, nessa segunda carta é lembrar a Timóteo a fé que foi dada a ele, é lembrar a Timóteo o chamado e lembrar a ele que o que Deus o deu, né? Que ele recebeu da parte de Deus. E o que Paulo ressalta é que não há covardia, não vem covardia da parte de Deus, ele nos deu um espírito de coragem. E é essa coragem que Paulo incentiva Timóteo a ter para o ministério, para o chamado, para a dedicação dele ao Senhor, que muitas vezes nós somos incentivados, né, a ter também, a olhar para o ministério, olhar para o chamado, olhar para nossa vida com Deus e entender que os desafios que se apresentam, a gente precisa se colocar com coragem. Então, nesse dia, o Senhor nos chama a termos coragem. Coragem de se dedicar mais, coragem de orar mais, coragem de buscar mais, coragem de se entregar mais àquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E essa chamada de Paulo nos serve de alerta, porque nós também podemos estar numa posição como a de Paulo, de incentivar o outro, de chamar o outro a ter coragem. Em muitos momentos, nós estamos na posição de Timóteo, recebendo a instrução, recebendo a lembrança, né? Alguém nos lembra, alguém da parte do Senhor nos lembra que nós temos um chamado, nos lembra das palavras que o Senhor tem dado de fé na nossa vida, da palavra de esperança, e que nós também, em muitos momentos, estamos nessa posição de Paulo também. Então, que a gente esteja alerta para a gente não perder as oportunidades que o Senhor nos dá, para que a gente haja com coragem, respondendo com coragem aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, respondendo com coragem aquilo que Ele disse que ia fazer na nossa vida e que a gente precisa só crer, né? Então, o que o Senhor me levou a ressaltar é que essa coragem que Paulo ressalta, né, chama a atenção de Timóteo, lembra Timóteo, essa coragem não foi dada por Paulo. Ele lembra Timóteo que a origem dessa coragem está em Deus.
Então, que nesse dia a gente olhe para a origem, que é Deus, a origem dessa coragem. O mesmo que te deu coragem vai pavimentar o caminho, o mesmo que te deu coragem vai cuidar, né, de todas as nuances provenientes desse chamado. O mesmo que te deu coragem, ele também vai te abastecer. Não vai faltar sustento, não vai faltar alimento, não vai faltar unção, sabedoria, graça. O Senhor, ele nos abastece, ele nos sustenta, ele nos leva, ele nos conduz. E ele não nos deixa no meio do caminho. Então, que a gente tenha coragem para receber e aceitar aquilo que vem da parte do Senhor. Em alguns momentos da nossa história, a gente vai precisar, sim, de alguém para nos lembrar, né, da palavra de cura, da palavra de milagre, da palavra que o dom ainda está ali de pé, que o Senhor nos chamou para aquele chamado. Então, que a gente esteja aberto, né, e rendido nas mãos de Deus para que Ele faça o que Ele quer diante de nós. E a gente vê que Timóteo, ele é comparado aqui, né, a mãe e a avó dele, né? E fala: eu estou certo de que também habita em ti esse esse habitar, esse é habitar da fé. Era uma família de fé, era uma família que tinha um histórico com o Senhor. E a nossa história com o Senhor, ela é construída de fé em fé. Ela é construída tijolinho por tijolinho. Ela é construída com lágrimas também, porque ele fala que havia lágrimas na história de Timóteo, apesar de tão jovem. Então, quando a gente estiver atravessando nossos momentos de lágrimas, de questionamentos ou de falta de entendimento do que está acontecendo, da situação em si, o Senhor continua no mesmo lugar, na origem, nos dando coragem, olhando para nós e nos dando coragem, cuidando de nós, nos sustentando e nos dando coragem. Então, que a gente não olhe para trás, mas que a gente se debruce em fazer a vontade de Deus. E ele fala que além da coragem, né, ele não nos deu covardia, espírito de covardia, mas sim de coragem e amor e moderação. Então, o mesmo que nos deu coragem, nos deu amor, né? Nos encheu, nos preencheu de algo que a gente precisa para caminhar, para desenvolver o ministério, para se entregar ao chamado. Então, que a gente esteja alerta, atento e cumprindo a vontade do Senhor. E essa memória, esse se lembrar, né, esse voltar, trazer a memória de Paulo, que ele faz aqui na carta com Timóteo, é trazer a memória assim como a palavra nos fala sobre a própria ceia. Porque o trazer a memória é uma prática cristã também, né? Uma prática que a gente vê espiritual. Então, se está faltando algo aí, né, que o teu entendimento, de repente, nesse dia não está alcançando, que o Senhor te traga a memória. Que o teu irmão em Cristo, que tem te acompanhado nas tuas batalhas, te traga a memória. Que a gente, como servos de Deus, também venhamos a trazer a memória daqueles que estão ao nosso redor, que eles têm um chamado, que eles têm algo a cumprir da parte de Deus. Não por cobrança, mas por amor. Que o Senhor, o próprio Deus que deu coragem, deu amor. E o próprio Deus que deu amor também deu moderação. Então, essa moderação é para a gente conviver, é para a gente se relacionar. Essa moderação e esse amor é para as relações interpessoais, é para o nosso dia a dia, é para o nosso amor ser desenvolvido com Deus, claro. Mas essa moderação, esse trato é verdadeiramente para nos moldar. Porque Deus, ele é, né, a personificação do amor, ele é o próprio amor. Né? Deus é amor. Então, ele deu da parte dele mesmo, para que nós venhamos a cumprir aquilo que ele tem para nós. Então, que você receba, né, nesse dia, da parte de Deus, né, um combo. Eu costumo olhar para essa passagem como um combo.
coragem, amor e moderação. Ele nos deu coragem, amor e moderação. E para a gente viver em Cristo, para a gente caminhar, para a gente dar fruto e para a gente ser bênção também na vida do nosso irmão, para a gente fazer a diferença. Então, que você se lembre que Jesus, ele é o exemplo perfeito desse combo. Amor, coragem, moderação. A gente não vê Jesus destemperando, a gente não vê Jesus com ausência de amor, não, ele era o próprio amor em pessoa. E a gente vê a todo instante Jesus agindo com coragem, Jesus agindo focado no propósito que o Pai deu para ele. Então, que você que está ouvindo, assistindo, esteja alerta, atento e se lembrando, trazendo à tua memória aquilo que veio da parte de Deus. Paulo, ele diz que ele era um imitador de Jesus Cristo, né? E aqui, quando ele vem fazendo essa narrativa para Timóteo, ele faz essa referência de que Jesus era perfeito, né? Timóteo também, e que a gente também pode ser. Então, a gente tem que se empenhar em fazer para Deus o nosso melhor. Amém? Que a gente esteja com o coração aberto, desprendido, obedecendo à vontade do Pai, e que Ele te dê coragem nesse dia, que te dê amor, né? Que Ele te lembre que Ele também te deu a moderação para você viver e se relacionar. E essa moderação para trazer para nós também, mais à frente ele vai falar sobre isso. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, né? Não te envergonhes. Pelo contrário, siga esse exemplo. Siga o exemplo do nosso Senhor, que foi o próprio amor. Ainda que as pessoas te tirem como, né? Ama tanto que é bobo, se pondera tanto que é bobo, né? Dentro da moderação. É tão corajoso que se entrega pelo amigo, que faz demais pelo amigo. Não, você está cumprindo a vontade do Pai. Você está cumprindo a vontade de Deus. Quem está olhando lá do alto é o Senhor. E eles marcaram, né? Paulo, assim como Timóteo, marcaram a história bíblica com esses exemplos, né? Quando Paulo chama Timóteo a ser exemplo entre os fiéis, a gente tá vendo ali um Paulo que tem um filho na fé que quer que esse filho seja como ele, um exemplo de fiel, né? E que você e eu possamos nos esforçar para sermos exemplo entre os fiéis, né? E essa chamada é engraçado que Paulo faz essa chamada para Timóteo, apesar da idade dele, né? Tão jovem, naquele momento que ele recebe essa mensagem. Mas o amadurecimento vem do Senhor. É o Senhor quem nos amadurece, é o Senhor quem nos dá profundidade nele, é o Senhor quem nos leva a buscá-lo e conhecer a sua vontade. Então, que a gente coloque em pauta, né, na nossa vida cristã, a coragem que veio da parte de Deus, o amor que é Ele mesmo compartilhado dentro de nós e a moderação, para que a gente venha cumprir não só o chamado que nós temos dele, mas cumprir a vontade do Pai em cada área da nossa vida, cumprir a vontade do Senhor dentro dos dons que Ele nos deu, executar, né, desses dons. Então, que eu e você estejamos atentos, ouvintes e obedientes à vontade do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos a palavra que foi pregada e que tu venha falar no nosso íntimo, do nosso coração, com coragem, com amor, com moderação, que tudo isso venha estar florescendo em nós e dando muitos frutos e frutos excelentes. Que a gente venha se empenhar, se esforçar, Senhor, para cumprir a tua vontade na nossa vida, no chamado, onde nós estamos, na igreja que estamos executando. Senhor, o teu serviço, o teu dom.
Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.